A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Hoje é sábado, dia 19 de setembro de 2020. Vamos finalizar o Salmo 91 hoje, amém? Vamos lá, vamos comigo para os versículos 14 a 16, que diz o seguinte: Porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então olha só que interessante. É um salmo extraordinário, né? E quando a gente começa a entender ele, fica mais maravilhoso ainda. Nós vamos ver então que dos versículos 1 ao 2 é o protetor, né? Deus, e o protegido, nós. Depois nós vamos ver no decorrer várias proteções, não é verdade? Nos livra da peste perniciosa, nos livra do laço do passarinheiro, a gente vai vendo várias proteções. Quando chega aqui no 14 ao 16, é como se invertesse a narrativa, né? Agora o salmista não é Moisés, é o próprio Deus falando. E olha só, e aí ele coloca duas características muito importantes para a gente absorver no nosso coração. Primeira característica, aqueles que amam a Deus, né? Ele fala, se apegou a mim com amor. O Senhor, Ele quer que nós nos apeguemos, nos agarremos a Ele e não soltamos mais, com amor. Deus não quer que você tenha medo. Ele inclusive, né, o Senhor Jesus desceu à terra para se chegar a nós. Ele queria relacionamento com nós, Ele queria andar conosco. Lembra lá no comecinho, Moisés, por que Deus deu todo o direcionamento para criar o tabernáculo? Porque Ele queria descer na terra. Ele queria ter relacionamento com o homem. Então, o Senhor, Ele quer que nós nos apeguemos a Ele por amor e não por medo. Por quê? João vai falar, porque Ele nos amou primeiro. E como isso acontece? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, o Espírito Santo traz esse amor derramado em nossos corações, amém? Segunda característica muito interessante. Para aqueles que conhecem o nome dele. Você precisa conhecer o nome dele, precisa conhecer a ele. Por isso a importância de pregar a palavra. Nós precisamos anunciar a palavra de Cristo. Por incrível que pareça, existem muitos povos que nunca ouviram falar de Jesus, né? Então, como ouvirão se não há quem pregue? Tá lá em Romanos, nós precisamos pregar a palavra. Não tô falando para você largar tua família, pegar um avião e ir para a África, não tô falando nada disso. Você prega dentro da tua casa, porque eu tenho certeza que a maioria dos que me assistem não tem a família toda cristã. Você tem vizinhos, você tem muitas pessoas para você falar do amor de Cristo, ok? Agora vamos lá. O que ele traz nesses versículos 14 e 16? Ele traz livramento. Vamos lá comigo. Eu o livrarei, porque você pegou a mim com amor, eu o livrarei. Sabe que livramento é esse? Sabe aquele momento crucial na hora do perigo? Sabe? Aquele momento que você fica a falar, meu Deus, Senhor, me salva agora. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Aí ele começa a afundar. E aí ele fica desesperado, Senhor, me salva. E o Senhor Jesus está ali pronto para estender a mão para ele. Então esse livramento é aquele livramento do momento crucial do perigo. Outra coisa, o Senhor fala o seguinte: Ele me invocará e eu lhe responderei. Às vezes a gente quer que o Senhor responda ali no mesmo minuto que a gente orou, né? Não é assim, mas o Senhor responde as orações. Aliás, é muito interessante, né? Muitos dizem que quando o Senhor está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Então o Senhor, Ele nos responde. Nós precisamos primeiro nos agarrar a Ele com amor. E Ele nos responderá, ok? Não é para procurar o Senhor Jesus quando dá uma dor de barriga, deu algum problema, agora eu lembrei dele, agora eu vou procurar Ele. Não é desse tipo de se agarrar a Deus e receber a resposta dele que eu tô falando.
Eu falei em todos os vídeos, é de relacionamento, relacionamento diário, relacionamento constante. Outra promessa maravilhosa. Eu responderei na sua angústia, eu estarei com ele. Olha só que interessante. É a onipresença de Deus. Deus vai estar com você na angústia. Você está desesperado no meio dessa pandemia, você ainda está em casa e você não sai para nada? O Senhor está presente contigo no tempo da angústia. Invoca o nome dele. Lembra lá do Salmo 121? Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então nós temos a companhia do Senhor, né? Nós temos livramento, nós temos resposta de Deus, nós temos companhia dele. E aí ele fala o seguinte, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aí nós vamos para 1 Pedro 5, que diz o seguinte, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo, o tempo dele, ele vos exalte. Eu já expliquei isso faz muito tempo num devocional, né? Que você se humilha debaixo da mão de Deus. E o termo lá em grego significa que no tempo, no período de Deus, no período certo, o Senhor te exaltará. O Senhor vai virar a mão, ok? Você tá lá se humilhando debaixo da mão de Deus e no tempo certo, o Senhor vai virar a mão e vai te exaltar e vai te glorificar. Amém? Vamos lá, mais alguma? Vamos lá, Salmo 37:5 também venha casar com esse devocional, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E para finalizar, o último versículo diz o seguinte, que ele vai nos saciar com longevidade. Gente, o que é longevidade na terra para o crente? Longevidade, guarda bem isso, porque o não entendimento disso faz muitas pessoas se afastarem de Deus. Longevidade na palavra para o cristão é até cumprir o teu chamado em Jesus, até cumprir o teu chamado em Cristo, até cumprir a tua missão, até cumprir o objetivo que Ele te deu. Isso significa que nós vamos ter, como David Briner, que foi um missionário que morreu com 29 anos com tuberculose. Ele passava 10 horas por dia só orando pelos índios norte-americanos, ele evangelizou os índios norte-americanos. Ele morreu com 29 anos. Ele dedicou a vida dele para Jesus e ele morreu com 29 anos de tuberculose. Ele cumpriu o chamado dele. E nós vamos ter Abraão. Abraão morreu com 175 anos. Gente, depois que ele teve Ismael, teve Isaac, depois que Sara morreu, ele casou de novo. Ele casou com uma mulher chamada Quetura e teve um monte de filho ainda com ela. Ele morreu com 175 anos. Lá em Jó, o Senhor vai falar que Jó morreu velhinho. Então, a longevidade na terra pro cristão é até cumprir o chamado. Então vão ter cristãos que cumpriram o chamado e morreram cedo, e vão ter cristãos que morreram velhinhos, mas cumprindo o chamado. Lembra de Billy Graham? Não faz tanto tempo assim que ele morreu, e ele morreu bem velhinho, né? E aí ele finaliza o seguinte, eu lhe mostrarei a minha salvação. Me perdoa até se essa mensagem ficou longa, mas eu precisava finalizar ela e te contar esse restante desses versículos. Mostrarei a minha salvação. E aí eu vou para um dos versículos que eu mais amo em toda a Escritura. Está em 1 Coríntios 2:9, que diz o seguinte, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado na glória para aqueles que o amam. Esse versículo não se refere aqui na terra, se refere à glória. Sabe aquela pessoa que você vai na casa da pessoa, a pessoa tem uma casa chique, bonita, e ela quer te mostrar todos os cômodos, ela quer te mostrar o quarto, a suíte, ela quer te mostrar o jardim de inverno, sabe? É disso que eu tô falando. De que quando nós partimos e vamos para a glória, o Senhor provavelmente vai enviar anjos para nos receber. Vai ter festa no céu o dia que nós cumprirmos nosso chamado e partirmos para a glória. E aí, aquilo que a gente nem imaginava, o Senhor mostrará a salvação para nós, mostrará por que valeu a pena permanecer fiel. Porque valeu a pena? Por que todas as tribulações cooperaram para que nós recebemos a glória dele e podemos estar com ele para sempre? Amém? Que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Se inscreve no meu canal, é Adriana Toniolo no YouTube e no Instagram. Beijo grande, Deus abençoe e bom sábado.